122 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10. Mateus 27, de 1 a 10. E hoje nós veremos aí as duas condenações no amanhecer daquela sexta-feira, né? Houveram duas condenações naquela sexta-feira, né? Pelo menos no amanhecer daquela sexta-feira, né? A primeira diz respeito ao Senhor Jesus, quando os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas o condenaram formalmente. E a segunda é a de Judas Iscariotes, né, com seu suicídio. Obviamente, a condenação de Jesus foi para trazer vida ao povo de Deus, ao passo que a de Judas não. Judas trouxe condenação sobre ele mesmo. Bem, vamos lá. Vamos ver então, primeiramente, a condenação formal do Sinédrio contra Cristo. No capítulo 26, do versículo 57 ao 68, nós vimos o julgamento que o Sinédrio fez contra o Senhor Jesus naquela madrugada, né? Passou toda aquela madrugada executando o julgamento contra o Senhor Jesus. Aí Mateus interrompe o relato do julgamento e nos fala sobre Pedro negando o Senhor Jesus. E aí no capítulo 27, verso 1 e 2, ele retoma o assunto da condenação, mostrando o exato momento em que o Sinédrio promulgou a condenação formal contra Cristo. Versículo 1 e 2 nos dizem assim: ao romper do dia, vamos juntos? Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Bem, depois, a partir do versículo 11, semana que vem, nós veremos mais sobre Pilatos. Por enquanto, na narrativa de Marcos, na sua narrativa, Marcos acrescenta os escribas a esse grupo dos principais sacerdotes e anciãos. Se você ver lá em Marcos, capítulo 15, versículo 1, ele também inclui os escribas nesse grupo, né? Enquanto isso, Lucas adiciona os termos da acusação fraudulenta, né? Esses termos que está lá em Lucas 23, versículo 2. Encontramos, né, o Sinédrio disse ao imperador, ao governador Pilatos: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar imposto e tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Eles distorceram as palavras do Senhor Jesus. Primeiro, que Jesus não impediu de pagar imposto a César. Pelo contrário, ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César vocês deem os tributos e a Deus vocês deem a glória que lhe é devido. Nós já estudamos esse texto, né? Nós temos também essa afirmação de que Cristo, né? Cristo diz que ele é o Cristo, o Rei, né? De fato, quando diante ali do Sinédrio, quando foi perguntado, né, quando perguntaram para Jesus, né, lá no versículo 65 do capítulo 26, então o sumo sacerdote, ou melhor, 64, 63, desculpa, Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele fez uma afirmação verdadeira a respeito de Jesus. E Jesus não mentiu. É a única hora que você vê Jesus abrindo a boca nesse julgamento. E ele diz, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Com essa declaração do Senhor Jesus, então, o sumo sacerdote, diz o versículo 65, rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas, né?
Lembremos que eles levantaram testemunhas falsas contra Jesus, fizeram todo um teatro ali para incriminar Jesus. Né? Só tinha um jeito deles conseguirem incriminar Jesus, é fazendo Jesus falar a verdade. Né? Fazendo com que Jesus, diante de uma pergunta, falasse a verdade, como foi aqui. Então ele perguntou, tu és o Cristo? Dize-nos. Não tinha como Jesus dizer não. Sim, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou Cristo. Você eu disse, eu sou o Filho do Deus vivo. Né? E isso foi o bastante para eles incriminarem Jesus por blasfêmia. E a condenação por blasfêmia era apedrejamento. Né? Eles queriam matar Jesus. Tentaram de todas as formas. E o único jeito, como diz o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus não ia mentir. E ele falou a verdade. Mas eles distorceram as palavras de Jesus. João, registrando aí esse fato, ele dá mais detalhes, dizendo, depois levaram Jesus à casa de Caifás, da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, então já estava amanhecendo o dia de sexta-feira. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. João 18, 28. Então, quando a gente ajunta esses detalhes, a gente tem um quadro mais completo daquele momento ali, né? Em que Jesus, no amanhecer daquele dia, Jesus é levado para a presença de Pilatos para ser julgado por Pilatos, o governador. Mas observe a hipocrisia dessas pessoas, como ela é notória. Né? Elas estavam preocupadas, né? Esses líderes estavam preocupados em não se contaminarem, em ter contato com os pretorianos, né? Porque os pretorianos eram gentios, e naquela sexta-feira era a sexta-feira da Páscoa, eles não podiam ter contato com os gentios, mas não se importaram em contarem mentiras sobre Jesus. Né? A verdadeira ética do crente é aquela que ele vive não só exteriormente, mas interiormente. O nome disso é integridade. Esses homens não eram íntegros. Eles estavam preocupados em mostrar para a sociedade que eles eram puros, mas no coração deles eles estavam cometendo as maiores impurezas que alguém pode cometer contra Cristo. Né? Em Lucas 23, 1, nós lemos que a Assembleia dos Anciãos, né, os sacerdotes e escribas, reuniu-se pela manhã para dar sentença oficial contra Jesus. E assim o fizeram para dar à população a impressão de que todo julgamento transcorrera dentro da normalidade e legalidade. Lembra que eu falei para vocês que todo julgamento de Jesus naquela madrugada, do começo ao fim, foi algo forjado, foi algo fraudulento? Para começo de conversa, havia uma lei que dizia que eles não poderiam proceder um julgamento de madrugada. O julgamento tinha que ser feito durante o dia, e se o condenado, se o réu fosse condenado à morte, ele deveria ser executado só no outro dia ainda. Não podia nem mesmo ser no mesmo dia em que ele foi condenado. Tinha que ser só no outro dia. Jesus foi condenado em menos de 12 horas, foi preso, condenado e executado em menos de 12 horas. Né? Oi? Totalmente sem defesa. Né? Sim, irmão. Sim. Não mandaram para açoite e tudo mais, embora eles tinham que praticar a crucificação, porque a crucificação era uma morte imposta pelos romanos. Né? E era uma morte, quem usava a crucificação dos romanos, o judeu não usava. Tanto que morrer no madeiro era sinônimo de maldição. Então, o judeu não praticava a crucificação. A crucificação era uma pena de morte romana. Né? Agora, por que Deus permitiu que fosse os romanos?
Porque como Roma era o império e simbolizava o mundo naquela época, a morte de Jesus tinha também que ter um caráter universal. Né? Interessante quando a gente vai ligando os detalhes, né? Muito interessante, muito maravilhoso até. Né? Mas tudo foi feito às pressas na calada da noite. Ao romper do dia, lá estavam eles com a sentença pronta e com o objetivo de condená-lo à morte. Né? No versículo 2, e amarraram-no e levaram-no e o entregaram a Pilatos, ao governador Pilatos. Né? O Sinédrio não tinha o direito de executar a condenação sem a autorização de Roma. Né? Roma dava, você pode ver isso lá em João 18:31. Eles mesmos dizem a Pilatos, não, nós não podemos executá-lo sem autorização de Roma. Né? Roma, ela tinha uma política de concessões, ela concedia algumas coisas aos judeus para poder deixá-los mais calmos. Né? E então, mas a pena de morte de qualquer criminoso não poderia ser feita à revelia sem autorização de Roma. Por isso, então, eles levam Jesus a Pilatos. Mas eles já o levam condenado e já levam exigindo a condenação e a morte dele. Né? Possivelmente, Pilatos estava na Fortaleza Antônia, na esquina noroeste da área do templo. Então, se você pegar um mapa do templo, você vai encontrar na esquina noroeste, tem que saber esse negócio de posição, eu não sou muito bom nisso não. É só sei norte, sul, leste, oeste e male-male ainda. Né? Mas você pegando o mapa, você vai ver lá onde fica a Fortaleza Antônia, bem próximo ao templo. Né? Ele tinha aposentos nessa fortaleza, bem próximos à guarnição. Você pode ver isso lá em Marcos 15:16, nos dá essa informação. Pilatos era o 5º governador da metade meridional da Palestina. Era mais um procurador encarregado por Herodes. Né? Não era benquisto pelos judeus por causa de atitudes como aquela em que ele ordenou a seus soldados que entrassem em Jerusalém levando as insígnias e as imagens do imperador, o que para os judeus era um sacrilégio. Ele fez isso uma vez. Em outra ocasião, ele usou dinheiro da tesouraria do templo para fazer um aqueduto. Né? Os judeus se queixaram e fizeram desordem, o que foi coibido com a cavalaria de Pilatos. Então ele estava sempre em atrito contra os judeus. Né? Posteriormente, ele foi removido do seu cargo porque interferiu, mandando seus soldados matarem um grupo de fanáticos liderados por um falso profeta, os quais subiram no Monte Gerizim. Né? Você tem o Monte Sião e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é dos samaritanos. Né? O Monte Gerizim é para os samaritanos o que Sião é para os judeus. É o monte sagrado deles. Então, esse grupo de samaritanos, judeus samaritanos, o samaritano é um judeu mestiço, e esse grupo, comandado por esse falso profeta, subiu a esse Monte Gerizim, no alto do Monte Gerizim, crendo que lá estavam alguns vasos sagrados que Moisés havia escondido ali. Né? Não se sabe que vasos eram esses, possivelmente eles nem existiam, era coisa da cabeça deles. Herodes mandou os soldados ir lá e matarem esses fanáticos. Isso custou o cargo dele. Ele foi para Roma, foi chamado em Roma para dar explicações, e segundo Eusébio de Cesareia, um historiador antigo, em Roma ele deu explicações, mas não foi convincente, e isso acabou levando ele à deposição do cargo dele, e ele entrou numa tristeza profunda ou coisa assim, e ele acabou se suicidando também. Né? Fez igual Judas. Isso é o que dizia Eusébio numa história não confirmada. Né? É uma história extraoficial, uma história extraoficial, vamos dizer assim. Né? Mas Eusébio colocou isso nos seus relatos, então fica aí para a gente pensar. Ele foi deposto, e isso aconteceu. Né? Vamos falar então sobre o remorso e o suicídio de Judas,
capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 10. Vamos ler juntos, aos poucos, versículo 3 e 4, juntos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Depois nós continuamos, né? Em que momento exatamente o remorso tomou conta do coração de Judas, nós não sabemos, né? Sendo este fato relatado somente por Mateus, aqui nesse texto, e por Lucas, lá em Atos 1, 18 e 19, nós não temos muitos detalhes dessa história. Mas as informações que temos são suficientes para vermos o terror que apoderou do coração de Judas. Ao que tudo indica, Mateus coloca o remorso de Judas e seu suicídio neste momento aqui do seu relato, para mostrar que o ato de Judas dependeu da condenação do Sinédrio e não do julgamento de Pilatos. É o que dá a entender pelo fato de Mateus colocar o relato nesse momento aqui da sua narrativa, né? Ainda que tenha admitido que pecara traindo sangue inocente, né, ele falou, né, pequei traindo sangue inocente, o remorso de Judas não foi um arrependimento genuíno que conduz a uma mudança de vida, mas sim foi um acúmulo de autorrecriminação. Estava atormentado com medo de sofrer alguma retaliação contra si por ter feito o que fez. Certamente. Ele estava pesando as consequências do pecado dele e não o pecado em si, né? O arrependimento verdadeiro, ele nos faz ver o mal que fizemos contra a glória de Deus e contra as outras pessoas. E também contra nós. O remorso não. O remorso, ele nos faz pesar as consequências que nós teremos. E a gente fica pensando no que nós vamos perder. E a gente fica pensando nas consequências que vamos sofrer, ao invés de pensar no mal que causamos. O remorso e arrependimento são diferentes. Exemplificando isso, Caim. Caim teve remorso. Quando Deus falou para Caim, né, a sentença dele, o que Caim disse para Deus? Meu Deus, por que eu fui matar meu irmão? Eu trouxe tanta dor ao coração dos meus pais, eu tirei a vida do meu irmão, eu pequei contra o Senhor. Foi isso que ele disse? Não. É tamanha o meu castigo. Ele não falou nem meu pecado. É tamanho o meu castigo. Quem se encontrar comigo vai me matar. Fugirei da face do Senhor. Serei um errante pela terra, fugitivo. Eu fugirei da presença do Senhor. O remorso, ele nos faz nos afastar de Deus. Ah, não tem jeito mais mesmo, então, né? Deixa para lá. O arrependimento não. O arrependimento diz: pequei contra o Senhor, pequei como filho pródigo, como Davi disse, né? Pequei contra o Senhor e fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu julgar, né? Puro no teu julgar, justo no teu falar. Boa observação. No coração ele fala isso: por que eu não cometi esse pecado de outra forma? Por que eu não fiz de outro jeito, né? Verdade. Ele lamenta o fato de ter sido pego. Foi o que aconteceu com Judas, né? Maiara, depois Rafael. Eu vou responder essa pergunta só mais para o final do estudo, mas já vou adiantando.
O remorso de Judas fez com que ele pensasse que ele podia pagar pelo erro dele. Essa é uma das sutilezas do remorso. Há um coração que sente remorso, ele fala assim, eu vou pagar pelo que eu fiz. Ao invés de descansar na graça de Deus e dizer assim, não, Cristo pagou por mim. Eu peço perdão a Deus e vou andar na presença do Senhor. É muito diferente. Muito diferente. Agora observe que ele até diz, né? Pequei contra sangue inocente. Parece uma confissão verdadeira, né? Parece uma confissão verdadeira. Mas a confissão verdadeira, ela traz também frutos de arrependimento. Frutos verdadeiros. E o fruto que Judas trouxe não é nem um pouco um fruto bíblico, um fruto agradável a Deus. Rafa? Sim. E, em suma é isso. Eu estou preocupado, estou triste pela vergonha que eu trouxe ao nome de Deus. Isso é arrependimento. Viu, Marcos? Isso. Tá aí. Melhor exemplo, melhor esclarecimento que esse não podia ser dado. Sim. Isso, a mudança na mentalidade, né? Metanoia. Não, isso aí é o... Ah, sim, o remorso, sim. Essa de Judas, essa de Judas, falando sobre arrependimento, sobre remorso. Outra, Caim, como eu citei. Agora, veja só, o arrependimento, né, que no grego é chamado de metanoia, não é só uma mudança na mentalidade. Começa com uma mudança na mentalidade e parte para uma mudança de atitude. Né? O que é uma mudança de mentalidade? É eu compreender que o que eu fiz é pecado diante de Deus. Se Judas tivesse dito, eu pequei contra sangue inocente, eu estou arrependido do que eu fiz, e tivesse ido buscar em Jesus o seu perdão, e não tivesse cometido suicídio, tivesse permanecido ali, firme. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, tira esse si da história, porque Judas do começo ao fim ele foi escolhido, ele foi chamado para fazer o que ele fez. Então não dá para pôr si nessa história, porque o si só vai atrapalhar. Né? Pega Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro não fez nenhuma confissão como essa de Judas. Ele não foi espontaneamente como Judas. Foi espontaneamente falar com os sacerdotes. Pedro não foi espontaneamente falar com Jesus. Ou com os demais discípulos. Olha, irmãos, Jesus estava certo, eu pequei mesmo. Eu neguei ele. Eu estou arrependido de ter feito isso. Pedro não fez isso. Depois da morte de Jesus, o que Pedro fez? Vou pescar. Aí, Jesus foi até Pedro. Encontrou Pedro lá. Eu vou trabalhar esse assunto depois quando chegar a hora. Mas Jesus foi até Pedro e o restaurou. Então dá a impressão que Judas se arrependeu e Pedro não. Mas o que a gente tem que ver são os frutos que vêm desse arrependimento. Por isso que a Bíblia o tempo todo fala que nós devemos, com o coração, crer em Jesus e com a nossa boca confessar. Se eu só confesso com a minha boca, mas não creio com o meu coração e nem ajo de acordo com o que eu digo,
Então não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Houve algo até parecido com arrependimento, mas não arrependimento. O arrependimento, ele vai mostrar, vai ser como? Eu vou entender o que eu fiz, vou concordar com Deus a respeito do veredito dele para comigo, né? Eu sou um pecador que merece o inferno, merece a condenação. Eu clamo o perdão do Senhor, clamo a Ele pelo poder dele, para vencer as tentações, para vencer o pecado, e continuar na presença dele. E se eu cair? E é interessante o seguinte, quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3, né? Não, foi 3 não. 3 foi aqui, antes da morte de Jesus. Mas depois de restaurado, depois de comissionado pelo Senhor Jesus, depois de ter sido enchido pelo Espírito Santo, lá em Gálatas, Paulo relata a história de que ele teve que, cara a cara, resistiu duramente, face a face, Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, estando com os crentes gentios, comia carne de porco, estava feliz da vida, tal, aquela coisa toda. Quando vieram os crentes judeus, dizendo, olha, nós não comemos carne de porco, porque carne de porco é carne imunda. Aí Pedro, cheirando torresmo, pulou para o lado dos judeus. É verdade, carne de porco é pecado. Aí Paulo disse, que é isso, Pedro? Que hipocrisia é essa? Não foi uma forma de negação? O que Pedro estava fazendo ao comer carne de porco e depois ao recriminar os irmãos que comiam carne de porco, o que é? Bem, estou falando carne de porco porque foi é uma ilustração apenas. Ele fez o que os gentios faziam e depois, quando os judeus vieram, ele pulou para o lado dos judeus e começou a recriminar os gentios de coisas que ele mesmo havia feito. Aí Paulo deu uma dura em Pedro. Mas não foi uma forma de negar Jesus Cristo? A carta aos Gálatas, o assunto é, Cristo é suficiente. Esse é o assunto da carta aos Gálatas. Cristo é suficiente. Os judeus convertidos ao cristianismo diziam, não, além de crer em Jesus, os judaizantes, né? Além de crer em Jesus, vocês têm que guardar também os princípios da lei, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado. Para serem salvos, vocês precisam de Jesus mais a lei, o cumprimento da lei. E Paulo veio e disse, não, Jesus é suficiente, ele cumpriu a lei por nós, nós obedecemos a lei não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Pedro não estava negando Jesus de novo? Né? Isso mostra para a gente o seguinte, que infelizmente até o nosso último dia de vida aqui, nós seremos sujeitos e suscetíveis a cair no pecado. O que não podemos é entregar os pontos. Temos que lutar todos os dias contra o pecado que há em nosso coração. Né? Não é só contra o pecado que há no mundo. Não, nós temos que combater o pecado no mundo. E não combate o pecado aqui? Sim. Sim. E continuo. Né? Falando em continuar, deixa eu ver aqui que senão não termino. Vamos lá. Como veremos a seguir, o seu suicídio comprova a inexistência do verdadeiro arrependimento para a salvação. Antes, mostra muito mais o desgosto por ter sido pego em flagrante, né, como disse Warren Wiersbe. Decidiu, primeiramente, devolver as 30 moedas de prata aos oficiais, os principais sacerdotes e anciãos. Mas o que ouviu deles foi algo que lhe trouxe ainda mais agonia. O que nos importa? Isso é contigo. Né? Em outras palavras, eles disseram, o problema é seu, se vire com ele. Né? A gente não tem nada com isso, o problema é seu. Né? Então Judas, diz o verso 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O desespero, o seu desespero, explicita-se no seu ato de atirar as 30 moedas em direção ao santuário. Então, imagine a cena, ele diante dos sacerdotes, dos líderes ali, e eles dizendo para ele, o problema é seu,
se vire com o seu problema. Então ele pega as 30 moedas, possivelmente estava dentro de uma bolsa, né, uma sacolinha, uma bolsinha. Ele jogou, dá até para ouvir o som delas rodando no chão. Né? Ele joga em direção ao santuário e sai furioso e sai pronto para tirar a própria vida. Né? 30 moedas era o preço de um escravo. Você vê isso lá em Êxodo 21, 32. Era preço de escravo. Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, foi vendido a preço de escravo. Para libertar-nos da escravidão do pecado. O termo santuário aqui provavelmente refere-se ao Santo dos Santos, ou Santo Lugar, né? Aquela parte mais interna e especial do templo, onde ficava a Arca da Aliança, antes da destruição, né, de Nabucodonosor. Quando existia a Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos. Né? Chegamos a essa conclusão, quando, né? Muda nessa apostila, não é com, não é quando. Deixa eu já mudar aqui já para não ter erro. Nós chegamos a essa conclusão quando vemos, pronto, corrigido aqui. Quando vemos o termo, aqui achei. Quando vemos o termo que aqui foi traduzido por santuário, no grego é o substantivo naos, e não hieron. Hieron significa templo, e significa, imagine aqui, estamos no templo lá de Jerusalém. O Santo dos Santos seria essa parte aqui onde deveria estar a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança já não existia mais. Havia um véu bem grosso, tecido bem grosso mesmo, que separava esses lugares, o Santo dos Santos e o restante do templo. Foi esse véu que se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu. Né? Sobrenaturalmente esse véu foi rasgado. Então, quando o judeu falava hieron, ele estava se referindo a essa parte toda aqui, o pátio lá fora, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, todas as adjacências. Quando ele falava naos, se referia a essa parte mais interna, mais especial do templo. A palavra que aparece aqui no original é naos. Então Judas jogou, a impressão que dá é que ele estava dentro do templo ali, né? Olhe por perto, e ele jogou as moedas na direção aqui do naos. Né? Estaria Judas tentando uma forma de compensação, entregando aquelas moedas para alguma causa santa e religiosa? Provavelmente. É sabido que junto ao muro do pátio das mulheres havia 13 arcas em forma de trombetas, nas quais o povo depositava suas ofertas para causas religiosas. Pode ser que Judas tenha lançado numa dessas as moedas, né? Pode ser. O seu remorso o levou ao suicídio e por isso retirou-se e foi enforcar-se. Na narrativa de Lucas, lá em Atos 1, 18 e 19, nós lemos, e essa narrativa, esses dois versículos estão entre parênteses lá no texto. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, né, no aramaico, esse campo era chamado de Aceldama, né, no aramaico Akeldama. Né, Damá é o termo para terra, chão. Né, e Akeldama, ou Aceldama, como é transliterado aí. Isto é, campo de sangue. Né. Algumas nuances aí no texto que trazem duas dificuldades. A primeira dificuldade é que Lucas afirma que este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, enquanto que Mateus diz, Mateus diz que quem o fez foram os sacerdotes e anciãos. Foi Judas ou foi os sacerdotes? A segunda dificuldade diz respeito aos detalhes
que Lucas apresenta na morte de Judas, a saber que ele precipitou-se, partindo-se ao meio, tendo as suas entranhas espalhadas, né? Quanto à primeira questão, a questão da quem é que comprou o campo, não há dificuldade alguma. Se a gente parar para pensar, não há dificuldade alguma, pois foi com o dinheiro de Judas, as 30 moedas, que o campo foi comprado. O que o torna o, entre aspas, doador do dinheiro. Então, o campo era dele. Não há problema algum nisso. Quanto ao seu macabro fim, também não há dificuldade alguma, pois pode ser que ele tenha se pendurado numa árvore à beira de um penhasco. E no momento em que ele pulou para se enforcar, a corda se partiu, ou mesmo o galho da árvore se quebrou, e assim ele caiu entre as pedras, que o partiu em pedaços, e assim as suas tripas se espalharam. Coisa feia, né? É. Rafael? Sim, aí o campo era o campo dos filhos de Rinom, né? Nós veremos isso daqui a pouco, mas isso é só detalhes, né? E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Nós não vamos pôr aqui no nosso gasofilácio dinheiro maldito, não é isso que eles estão dizendo. Mas mais uma vez nós vemos a hipocrisia desses homens, né? Quão mais grave for o pecado deles contra Cristo do que esse suposto sacrilégio contra o templo. Não é mesmo? Verso 7. Tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Decidiram usar o dinheiro com uma causa relacionada ao templo, não com uma causa relacionada ao templo. Assim, decidiram comprar o campo do oleiro, ou seja, uma propriedade que tinha esse nome, a qual os oleiros utilizavam para dali retirarem seu sustento, né? Eles tiravam argila dali para fazer tijolos, vasos. Esse campo foi adquirido para cemitério dos forasteiros. William Hendrickson afirma, aí eu cito que o Hendrickson diz, eu achei muito propício. Provavelmente estivessem pensando especialmente nos judeus que moravam fora da Terra Santa e que vinham a Jerusalém para assistir uma das grandes festas e que, surpreendidos pela morte e sem amigos nem parentes, não tinham quem lhes proporcionasse os meios para um funeral. E assim o dinheiro de sangue, uma vez usado para o assassinato do amigo dos pobres, né, Jesus Cristo, Judas, né? Judas aqui é uma forma irônica, né? O amigo dos pobres, porque Judas, quando Jesus foi ungido pela mulher lá em Betânia, né? Com aquele perfume caríssimo, Judas falou: por que não pegou esse dinheiro e se deu aos pobres, vendesse esse perfume e o dinheiro se distribuísse aos pobres? Aí Mateus fala: não que ele se preocupasse com os pobres, é porque ele era ladrão, ele era tesoureiro e ladrão. E como tesoureiro, ele metia a mão no dinheiro do grupo, e ele era ladrão, mas ele não estava preocupado com os pobres, coisa nenhuma, né? Então aí, Hendrickson está sendo irônico, né? Agora podia servir também para ajudar os pobres em sua última necessidade, né? Por isso, aquele campo tem sido chamado até hoje, até o dia de hoje, né? No caso, quando Mateus escreveu esse texto, lembrando que Mateus escreveu bem depois da morte de Jesus, né? Por volta do ano 60, ele escreveu o Evangelho. Aí então ele disse assim: olha, até hoje esse campo tem esse nome. Então há uns 30 anos, mais ou menos, ele já tinha esse nome, Campo de Sangue. O novo nome dado àquele campo, seguiria sendo um testemunho contra Judas Iscariotes, contra os líderes dos judeus e contra todos que anuíram a eles contra Cristo. Conforme os relatos históricos, desde o século IV,
há uma localidade com esse nome ao sul da cidade de Jerusalém, no vale de Rinom, onde era o vale dos filhos de Rinom, onde ali eles queimavam as pessoas. O vale de Rinom, o vale dos filhos de Rinom, ele era um lugar tão macabro, era uma espécie de lixão, onde as pessoas, os condenados, eram queimados ali. O fedor de carne humana queimada era constante. De longe você via o fogo saindo dali, a fumaça do fogo. E onde tem cadáver apodrecendo, tem o quê? Vermes. É dessa ideia, desse vale do filho de Rinom, que se tira a ideia do Guiena, ou o inferno. Então, quando na Bíblia fala, lá o fogo não se apaga e o verme não morre, é uma figura de linguagem que os judeus entenderam perfeitamente. Olha, eles lembraram imediatamente lá do Vale do Filho de Rinom, que era um lugar terrível, horrível. Então Jesus estava falando que o inferno é muito pior do que o Vale do Filho de Rinom, né? E daí a figura de fogo, verme que não morre no inferno, essa coisa toda, é a ideia do sofrimento, da condenação que merecem os pecadores. Lembrando que no Vale do Filho de Rinom eram jogados ali os cadáveres, ou eram condenados à morte os assassinos, os criminosos. E aí Jesus falou assim, o inferno não é só para assassino e criminoso. O inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre, é para todos os pecadores. Né? Então Jesus está usando uma figura de linguagem ali. Mas não é porque é figura de linguagem que é mais amena, muito pelo contrário. É algo terrível. Agora, esse campo de sangue, como for conhecido, a Aceldama, como for conhecido, essa localidade aí, desde o quarto século, essa localidade que é bem no encontro entre o vale do filho de Rinom, dos filhos de Rinom, e o vale de Cedron. Ela fica bem na junção dessas duas localidades. É o vale. E é importante, por quê? Porque nesse lugar, nós vamos entender agora, quando nós estudarmos o versículo 9 e 10, que trata da profecia de Jeremias. Ok? Vamos lá. Então se cumpriu, verso 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Ocorre que a sociedade bíblica do Brasil fez um desserviço, né? Não quer dizer que todo o serviço dela está estragado por causa disso, não. Mas é para mostrar para a gente que a gente precisa estudar o texto bíblico, ao invés de simplesmente engolir o que é passado para nós. A gente precisa gastar tempo estudando. Se você olhar na nota de rodapé da sua Bíblia aí, você vai ver que o versículo 9 e 10, ele não está em Jeremias. Ele está em qual livro? Mas não está em Zacarias também. Mas vamos ler o texto de Zacarias 11, 12 e 13? Vamos ler? Aí você fala, não, peraí pastor, mas está lá em Zacarias. Mas então por que Mateus falou que foi dito por intermédio do profeta Jeremias? Não era para falar de Zacarias? Quem que errou? Mateus ou a sociedade bíblica? Com certeza, sociedade bíblica. Com certeza. Também não estou mandando também apedrejar a sociedade bíblica por causa disso, tá, irmãos? Eu também já cometi erros de interpretação que eu cheguei aqui e disse para os irmãos, eu errei aqui, eu disse isso anteriormente, mas é isso aqui, isso é normal. O que eu não posso admitir é que Mateus tem errado. Por quê? Não porque Mateus era perfeito, mas perfeito é o Espírito Santo que inspirou Mateus. Ok? O que diz Zacarias 11, 12 e 13? Quem achou, leia para nós.
Olha, tem 30 moedas de prata. Houve algo que foi comprado aí por 30 moedas. Algo não, alguém. Se você olhar o texto aí, quem é que foi avaliado por 30 moedas de prata? Não, no texto de Zacarias. Quem? Foi Zacarias. O trabalho dele foi avaliado por 30 moedas de prata. O povo não gostava de Zacarias. Deu a ele o valor de um escravo. Não foi o campo que foi comprado aí em Zacarias. Ele está falando dele, não está falando do campo. Ah, mas fala de um oleiro. Ok. Mas não fala que o campo era do oleiro. Fala que era para jogar as moedas na casa do oleiro. Então, se você for pegar os detalhes, apesar das semelhanças, não é a mesma citação. Mateus não está citando Zacarias, ele está citando Jeremias. E a Sociedade Bíblica errou em colocar essa notinha de rodapé aí. Ela errou. Se você até quiser pegar uma caneta e riscar e colocar aí a verdadeira referência, é Jeremias capítulo 19, de 1 a 13. É Jeremias sim, Mateus não errou. Mas, antes de você fazer isso na sua Bíblia, se você quiser, é claro, eu vou apresentar para você soluções improváveis e as objeções a essas soluções. Quem diz que, não, de fato, é Zacarias, não é Jeremias, é Zacarias, quem errou foi Mateus, faz as seguintes afirmações. Primeiro, afirma que o erro foi de Mateus. Mateus errou e trocou os nomes. Objeção. Eu não concordo com isso. Por quê? Não cremos que os originais tenham sofrido com erros por parte de quem os escreveu. Porque cremos que o Espírito Santo os inspirou. Olha lá o pessoal de autoconfrontação. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tá bom, pode parar aí. Inspirada por Deus. Pelo Espírito Santo. Inspirada por Deus. O Espírito Santo soprou, é o telpneustos, né? Ele soprou, ele inspirou o coração dos servos dele para escrever o texto. Então você acha que o Espírito Santo ia inspirar um erro desses aqui? Como eu disse, não que Mateus não tenha cometido erros. Ele não cometeu erros, não porque ele fosse perfeito, não. Porque quem o inspirou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não comete erros. Além do que, ele também dirigiu, ele moveu o coração dos servos de Deus para registrarem o texto sagrado, conforme nós vemos lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então essa solução está descartada. Outra solução que é apresentada foi erro de um copista. Nos tempos antigos eles não tinham impressora como nós temos, que fazem várias cópias. Não, naqueles tempos eles pegavam o texto original, ou pegavam um documento, e um copista, um escriba, ele copiava à mão aquele documento e tentava fazer o mais parecido possível em todos os detalhes. E o texto ele fazia idêntico, até na forma das letras, para parecer uma cópia mesmo. Mas era possível então que um escriba, ao fazer uma cópia, errasse. Isso eu admito, isso eu concordo. Por quê? Porque o escriba não era inspirado pelo Espírito Santo. Inspirados foram os escritores do texto original. Os copistas não. Ah, pastor, mas Deus não preservou? Sim, Deus preservou. Por isso que o trabalho de escriba era literalmente de um xerox humano. Ele era uma máquina de xerox humano. Ele tinha que ser o mais... Mas era possível ele errar. Mas também não é essa a questão, que não é essa a solução. No texto original de Mateus não consta o nome de nenhum profeta. Mas um copista, desatento, acrescentou o nome de Jeremias em vez do de Zacarias. A objeção que faço não há qualquer consistência nessa afirmação. Não temos nenhum documento, não temos nenhuma evidência para dizer isso. Então essa também está fora. A outra solução que é apresentada é a forma como o Antigo Testamento era agrupado. Dizem que o Antigo Testamento ele era agrupado em 3 grupos: a lei, os salmos e Jeremias.
Imagine todo o Antigo Testamento em 3 volumes. Você tem a lei e os livros relacionados à lei. Os Salmos pegava todos os livros poéticos, os livros históricos, os livros poéticos. E Jeremias pegava todos os livros históricos e proféticos. E aí, então, quando você fosse procurar o livro de Zacarias, você ia pegar o rolo, porque antigamente era em rolo os livros, você pegaria um rolo bem grande, e nesse rolo, tinha uma capa ali na borda dele, estava escrito Jeremias. Mas você abria esse rolo, você tinha lá Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, mais 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel. Você tinha tudo isso, num rolo só. Totalmente improvável também. Embora parecesse mais lógico isso, né? Ele pegou lá esse rolo com o nome de Jeremias, mas ele foi citar Zacarias, esse texto de Zacarias 11, versículo 12 e 13, que estava dentro desse rolo grande. Ocorre que nunca existiu um rolo grande assim, até mesmo porque era a coisa mais impossível deles carregarem. Eles faziam rolos pequenos e carregavam, até mesmo porque o intérprete, um fariseu, lá o instrutor da lei, ele pegava aquele rolo e abria aquele livro enorme. Imagina um rolo desse tamanho, qual tamanho que seria? As letras deles não eram pequenininhas como a nossa aí, geralmente eram grandes. Imagine quanto rolo, quanto couro de animal, né, para fazer lá o pergaminho, quanto rolo de animal, de couro de animais eles precisariam para fazer. E que tamanho ficaria esse rolo? Seria impossível carregar isso. Então, está descartada essa também. Isaías. Bem lembrado, irmão. O eunuco, lá na carruagem, ele não estava carregando um rolo gigantesco. Ele estava lendo o profeta Isaías. Um rolo menor. Então, essas soluções nós descartamos. A solução provável, que é a que eu concordo, e eu espero que você também concorde, se também não concordar, não vamos brigar por causa disso, né? O importante é que está no texto bíblico. Mas é importante você saber. O texto de Zacarias 11, 12 e 13, em nenhum momento refere-se ao campo comprado, mas sim ao próprio profeta Zacarias, que teve o seu serviço avaliado por 30 moedas de prata. Como ele mesmo disse, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Não foi o campo, foi Zacarias. Ainda que ele tenha arrojado, né, jogado essas 30 moedas na casa do Senhor, semelhante ao que fez Judas, definitivamente não é a esse ocorrido com Zacarias que Mateus aplica como uma profecia, a Jesus como uma profecia. Ou a Judas, né? A Judas como uma profecia. Ok? A citação de Mateus a Jeremias nos sugere que devemos analisar, tira o O aí, né? Oeste, né? Este profeta, deixa eu tirar aqui também para não esquecer depois. Então a citação aí que Mateus faz do profeta Jeremias se não só voltar aqui. A citação que ele faz aí ao profeta Jeremias, nós devemos analisar não Jeremias 18, onde fala lá que Jeremias foi à casa do oleiro. Não tem nada a ver com o capítulo 18. Também não tem nada a ver com Jeremias 32. Né? Ainda que esse se refira a um campo que Jeremias comprou, mas também não tem nada a ver. O texto em questão aí é Jeremias 19, 1 a 13. E aí, Carson, ele faz um comentário bem esclarecedor sobre Jeremias 19, 1 a 13, nessa citação de Mateus aqui, apresentando ligações linguísticas e temáticas entre os textos. Quer ver só? Aí eu vou citar ele aí, que ficou bem esclarecedor o que ele disse. Nela, né, nessa passagem de Jeremias 19, 1 a 13, é dito a Jeremias para comprar um vaso
de um oleiro, e uma botija, e levar alguns líderes do povo e os sacerdotes ao vale do filho, ou ao vale de Ben-Rinom. Ben-Rinom é o vale do filho de Rinom, onde ficava o Aceldama, o campo, próximo onde ficava o campo de Aceldama. Lembra que eu falei agora há pouco? Onde ele deve advertir sobre a destruição de Jerusalém por causa dos pecados da cidade. Advertência ilustrada pelo vaso que se estragou na mão do oleiro, lá no capítulo 18. Mas, mais uma ligação linguística entre aspas, sangue de inocentes. Jeremias 19:4. Vamos ler lá? Quem está com a sua Bíblia aberta lá em Jeremias 19:4. A idolatria de Israel chegou a tal ponto, de Jerusalém, chegou a tal ponto, que eles pegavam crianças e queimavam vivas no campo de Rinom, no vale de Rinom. Ou Ben-Rinom, tanto faz. Ben, em hebraico, é filho, né? Filho de Rinom. Eles queimavam crianças ali. Por isso que Jeremias os acusa de derramarem sangue inocente naquele lugar. Né? E lembra que Judas falou? Eu pequei contra sangue inocente. E os sacerdotes falaram, não vamos pôr esse dinheiro aqui no gasofilácio, porque é dinheiro de sangue. Aí você vai vendo aí as semelhanças do texto que estavam na mente de Mateus, por isso ele cita aqui. Vamos lá. As ligações temáticas incluem dar novo nome ao lugar associado aos oleiros. Olha lá em Jeremias 19:1. Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Vocês vão ouvir uma coisa completamente terrível. É isso que ele quis dizer. E também o nome foi associado com o nome de Vale da Matança, denotando assim a violência daquele lugar. Versículo 6 de Jeremias 19. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem Vale do filho de Rinom, mas o Vale da Matança. Então, olha só como que as coisas vão se encaixando agora. Assim, o lugar será usado como cemitério. Olha o verso 11. E lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então está falando aqui de um cemitério. Você está vendo como que os detalhes aqui de Jeremias 19, 1-13, vão se encaixando na narrativa de Mateus? Isso tudo seria um sinal do julgamento de Deus contra o povo. Então, quem errou não foi Mateus, quem errou foi a Sociedade Bíblica do Brasil ao associar Mateus 27, 8 e 9, 9 e 10, a Zacarias 11, 12 e 13. Quem errou foi a Sociedade Bíblica. Mateus não errou, não. De fato, ele estava pensando em Jeremias, e lá de Jeremias ele tirou essas palavras e aplicou-as a Judas. Ok? Uma aplicação prática para nós aí. Com o acontecido a Judas, aprendemos uma lição muito importante sobre o arrependimento. Aí, Maiara, respondendo a sua pergunta naquela hora. Um coração verdadeiramente arrependido, ao se deparar com a monstruosidade do seu pecado, não tenta pagar por ele ou coisa parecida.
Pelo contrário, um coração arrependido humilha-se diante de Deus e busca o seu perdão. Em sua arrogância, Judas pensou que, entregando a sua vida, ele pagaria pela de Jesus. Quando, na verdade, seria a vida de Jesus que pagaria pela vida de milhares de eleitos. Quero chamar a sua atenção porque isso aqui é muito importante, irmãos. O crente que não compreende o que é arrependimento, o que é remorso, ele não vence o pecado. Nós não vencemos o pecado porque somos obedientes a Deus. Nós não vencemos o pecado porque cumprimos a lei de Deus. Porque nós até podemos cumprir a lei de Deus, a questão é por quanto tempo. A nossa obediência, ela não é constante, infelizmente. Infelizmente, nós pecamos, interrompemos a constância da nossa obediência a Deus. Então, a nossa obediência não pode garantir a nós a salvação. Por favor, não estou mandando você sair daqui, ser desobediente, fique, torne-se desobediente, porque quanto mais você pecar, mais da graça de Deus você vai ter. Não, por favor. Paulo já respondeu isso. De modo nenhum faça isso. Tá? Mas nós precisamos compreender o que é arrependimento. O arrependimento, primeiramente, o remorso. O remorso, quando a gente peca e a gente é tomado por remorso, a gente já começa a pensar assim, como é que eu vou pagar por isso? Como é que eu vou compensar o erro que eu cometi? O remorso, ele trabalha com compensação. Eu compensando o erro que eu cometi. Não quer dizer que, por exemplo, um rapaz que vivia roubando, após a sua conversão, se ele tiver a oportunidade de restituir as pessoas a quem ele roubou, ele deve restituir. Ele deve restituir. Você roubou e agora você é convertido a Cristo Jesus, procure a pessoa a quem você causou o dano e restitua aquela pessoa. Olha, eu roubei de você uma época um forno micro-ondas para fazer tal coisa. Eu estou pagando aqui o seu forno micro-ondas. Isso é uma oportunidade de você dar um belo testemunho, dizer que Deus te transformou. Mas você não vai fazer isso para compensar o pecado que você cometeu. Se você for nessa direção, você não se arrependeu, você teve remorso. E o remorso é uma das expressões mais orgulhosas e sutis do nosso coração. É um orgulho sutil. É um orgulho sutil porque sou eu pensando que eu posso pagar pelo meu pecado. Sou eu dizendo o seguinte, Deus, fica tranquilo, eu resolvo esse negócio aqui, pode deixar que eu resolvo. Eu que fiz, eu resolvo, pode deixar. O arrependimento não age assim. O arrependimento chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor. Eu só sei de uma coisa, eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele me resgate. Eu preciso que Ele me tire dessa situação. Eu preciso que Ele me perdoe. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Olha para Jesus quando o Senhor olhar para mim. Não olha para mim, não. Olha para Jesus pelo sacrifício dele. Eu confio no sacrifício dele. E eu clamo o poder que emana da cruz de Cristo. Eu clamo por esse poder na minha vida para vencer o pecado. Eu não confio em mim, eu confio em Jesus. E eu preciso de Jesus. Eu preciso do sacrifício de Jesus para vencer esse pecado. Eu preciso do poder que emana do sacrifício de Jesus para vencer o pecado. Eu não posso confiar em mim, eu tenho que confiar em Jesus. O arrependimento faz isso conosco. O arrependimento faz a gente olhar para nós e ver a nossa total incapacidade de vencer o pecado. Não são as estratégias que eu vou adotar que vão me dar a vitória sobre o pecado, mas sim o poder de Jesus na minha vida. Jesus Cristo não veio a esse mundo para melhorar você.
Jesus Cristo não veio a esse mundo para nos dar uma retocada, uma remodelada. Não, ele veio a esse mundo para nos resgatar. E quando a gente pensa em resgate, a gente pensa em alguém que está morrendo ou alguém que já está lá sofrendo o apodrecimento e ele vem e tira a pessoa dali. Resgatar é isso. É como alguém está se afogando na correnteza de uma enchente e vem um helicóptero e joga a corda, mas a pessoa não tem força sequer para agarrar a corda. Aí um bombeiro desce junto na corda e agarra a pessoa e puxa a pessoa de lá. Isso é resgate, foi isso que Jesus fez conosco. E é disso que nós precisamos. Nós não precisamos de melhora, nós precisamos de transformação. E o arrependimento me faz ver a minha total incapacidade de me autorresgatar. O arrependimento me faz ver que eu preciso totalmente de Deus, de Jesus. Compreendido isso, irmãos? Ficou claro? Então, vamos lá. Encerrando. O remorso engana, não é engano não, engana o nosso coração, fazendo-nos pensar que podemos pagar pelo que fizemos. Dessa forma, não só não pagamos pelos pecados cometidos, a nossa dívida continua com Deus, como ainda cometemos outro pecado ainda maior, a saber, o de desconsiderar o sacrifício de Jesus. É como se a gente dissesse para Deus: Senhor, o sacrifício de Jesus foi bom, mas eu me viro. É como se eu dissesse para Deus o que os sacerdotes disseram para Judas: o problema é meu, é comigo, pode deixar. Seria isso. Remorso é isso. Arrependimento não. Arrependimento é eu dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Totalmente. Que Deus assim nos abençoe. Você desliga, por favor. Que Deus assim nos abençoe e nos preserve sempre no caminho da verdade. Amém.